Quando o ladrão da cruz se converteu e manifestou fé em Jesus e no seu reino, ouviu que eles se encontrariam no paraíso naquele mesmo dia. Segundo os defensores do sono da alma, eles só se encontrariam após a ressurreição. Os defensores da doutrina do sono da alma alteram a tradução, pervertendo a mensagem original. Um exemplo são os russelitas, chamados de testemunhas de Jeová. Eles alteram o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43, para que atenda à sua doutrina. Como eles traduzem esse texto, né? Nós lemos ali que Jesus Cristo, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora veja como eles traduzem. E ele prosseguiu a dizer, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele lhe disse, deveras eu te digo hoje, : Então, veja que eles mudaram, né? Deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa não é uma expressão natural. Nós sabemos que no original não havia pontuação. Na época não existia 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula, tá bom? O texto era direto, não havia maiúsculo, minúsculo, tá bom? Mas você tem que traduzir o texto de uma forma natural. Ninguém fala assim, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, ou deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O natural é traduzir, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém fala te digo hoje, então falaria, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Então quando você usa hoje, né, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você está indicando o tempo, quando ele estará com Jesus no paraíso. Em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10, está escrito, porque os vivos não sabem que hão de morrer, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Esse texto acima é um texto complexo. Então vamos entender o significado desse texto. Ele diz, o texto acima é utilizado pelos defensores do sono da alma entre a morte e a ressurreição. Mas observe que o texto não está defendendo que a alma está dormindo ou não tem memória das obras deste mundo. O texto defende que as almas dos mortos não têm conhecimento do que está acontecendo na terra após a sua morte. E também que os vivos não têm conhecimento do que está acontecendo com a alma do morto. Ou seja, até as pessoas que odiavam o morto, ele morreu, né? Agora acabou, né? Até a lei, quando alguém morre, o apóstolo Paulo usa essa simbologia em Romanos capítulo 6, né, que não existe lei para condenar um morto. Se o homem morreu, o processo acabou. Para corroborar esse ponto de vista, é importante compararmos com a história do rico e Lázaro. O rico se lembrava dos seus parentes, mas não sabia o que estava acontecendo com eles. Talvez seus parentes, né, já tivessem até aceitado Jesus, ou tivessem vivendo de forma correta diante de Deus, tivessem mudado de vida, ele não sabia o que acontecia com eles. O rico se lembrava de Abraão e de Lázaro. Né? Diz que ele lá no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Inclusive chama Abraão de pai, evidenciando que seria um israelita. Né? E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
O rico se lembrava como foi a sua vida aqui na terra e como foi a vida de Lázaro. Em Lucas 16, 25, ele diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, o homem ele se lembrava da vida dele, ele só não sabia o que estava acontecendo no mundo, e o mundo também não sabia o que acontecia com ele no local de sofrimento. O rico se lembrava de seus parentes e da forma como viviam, pois clama para que alguém seja enviado a lhes pregar. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. O rico lembrava-se até da quantidade de irmãos que tinha e da vida errada que levavam, e que esta vida resultaria em condenação ao lugar de tormento. Está lá em Lucas 16, 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico continua demonstrando a lembrança que tinha da sua vida aqui na terra e da crença que alguns tinham em que os mortos poderiam voltar. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, acreditando, que seria algo especial um morto voltar. Mas Deus estabeleceu essa lei que os mortos não voltam a este mundo. Por isso, existem, infelizmente, aqueles que creem no espiritismo, mas o espiritismo ele não é correto. Está ordenado aos homens viverem uma só vez.